I'm still here. Rio de Janeiro da década de 70. Um casal vive em harmonia com seus 5 filhos, brincando na praia, fazendo sociais com os amigos, planejando viagens. Porém, eles vivem nos Até anos aí da tudo ditadura bem, militar até no aí Brasil, tá normal. E mais cedo ou mais tarde vão acabar esbarrando nos abusos. Minha avó disse que saiu em prantos desse filme, que ela saiu em choque, que não sei o que. Desse regime, Querendo entender vai trazer consequências tenebrosas para essa qual que é a família. pira. Olá, permanecedores e permanecedoras. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje chega de só trazer filme Brasilis aqui quando é uma porcaria vergonhosa, né? Vamos falar de cinema brasileiro no alto, aquele topster. Tanto que o filme de hoje... Isso acontece uma a cada 978 vezes, então... Já passou pelos festivais de Veneza, Toronto, Zurique, Nova York, São Paulo, Chicago, Filadélfia, Miami, entre muitos outros. E por onde passou, foi aclamadíssimo. E não à toa foi o nosso escolhido para tentar uma indicação na categoria de filme internacional no Desinimbido de Ouro. E não apenas, como a Sony Pictures já começou a campanha para consideração para outras categorias também, incluindo Melhor Filme. Mas, enquanto a gente fica na expectativa dessas Melhor filme é pegado. vamos tentar entender o que Ainda Estou Aqui tem de tão bom assim. E sabe quem ainda está aqui para garantir que criminosos e mal-intencionados não estejam mais aqui xeretando os nossos dados? Ora quem? O Surfshark VPN! E, Gentson, quando eu caso algum dado seu seja vazado. Atenção, otário! Para acessar conteúdos restritos do nosso cinema. Vamos lá? Vamos sim, bora! Esse filme faz uso do nome do diretor pra estrear, pois vai ter salas? Ainda estou aqui, disse alguém no trânsito de São Paulo. Ainda está aí, é? Woody, é você? Tudo isso e muito mais agora. Ainda Estou Aqui é mais uma pequena grande pérola do cinema brasileiro. Pequena não por valor de produção, tá? Já que para um filme de drama deu para notar um emprego de recursos complexos, como um alto número de atores e figurantes, além do uso de muitas locações internas e externas. E se isso por si só já demandaria muitos dinheiros e esforços da produção, a coisa fica ainda mais complicada e cara, se tratando de uma obra de época. Como a gente ainda tem contato com pessoas que viveram na década de 70, período em que a maior parte dessa história se passa, a gente pode até sentir uma certa proximidade com essa época. Porém, é um período que requer reconstituição de ambiência, e nesse sentido, não é fácil evitar o anacronismo de coisas que não poderiam estar ali por causa da data, e uma sensação de restrição ao mesmo tempo, como se a fotografia não pudesse ter a liberdade de apontar para onde quisesse. Sem contar, obviamente, com os orçamentos super elásticos de Hollywoodsons, por exemplo. Mas tanto o anacronismo quanto a restrição foi algo que eu não senti de forma alguma aqui. O transporte para o período retratado foi total, com perfeição, e eu não teria um ai para reclamar. Além da produção ter achado casas e outros imóveis com aquela carinha de antigos, a decoração construído. Faltou um construído ali, mas tudo bem. Com a minúcia da minúcia da minúcia, sabe? Com cômodos, quadros, móveis que parecem até ter cheiro de tão genuínos, além de parecerem pertencentes aos lugares. Até quando as mobílias são retiradas, os cenógrafos se atentaram às marcas do tempo na pintura. E para ambientes externos, se engana quem acha que é só escolher regiões mais antigas ou sem tantos elementos da atualidade. Porque até em cenas envolvendo praia... Eu pensei, tipo assim, ir pra uma cidade histórica tipo Ouro Preto e ali o cenário já tá montado com mobília, com coisas antigas. Parece que não envolve muita coisa, né? Mas envolve sim. Requerem muitos figurantes, porque praia vazia em fim de semana na zona sul do Rio de Janeiro não existia nem mesmo na década de 70. E para cada figurante é um figurino típico da época. Fora que tem figurino de praia, mas tem figurino doméstico, cotidiano, figurino social, figurino dos milico. E quando as cenas envolvendo as ruas, aí lascou. Se tratando de uma história urbana no Rio de Janeiro, são pessoas e mais pessoas que requerem figurinos e mais figurinos, além de carros e mais carros que não se encontram com tanta facilidade hoje em dia. Tem cenas em até bom que estado a câmera ainda. permite acompanhar os personagens por mais tempo e chega a ser impressionante como conseguiram fazer o Rio de Janeiro voltar no tempo. Parece, de fato, que tudo foi filmado nos anos 70, o que é favorecido demais também pela excepcional fotografia de Adriano Tegido, que dá um toque especial de envelhecimento da imagem enquanto se adapta ao momento da trama. Naqueles em que o calor humano ainda domina, mesmo sem haver uma supersaturação que sugeriria vida e alegria, mas iria contra a ideia de época, a fotografia trabalha mais na sutileza da iluminação. Essas cenas são mais claras, mais bem iluminadas e singelamente com tons mais quentes. Porém, a partir do momento em que as trevas chegam à família, a secura e a melancolia das circunstâncias são trabalhadas por meio da baixa iluminação e também por tons mais cinza. E tem Interessante, mas isso aí é uma...
É um jogo de luzes que acontece frequentemente. Se você quer deixar umas coisas mais animadas, você joga um amarelado pra ficar up, e se for dramático, normalmente vai atribuir a Uma noite. cena que faz de fato essa transição entre esses dois momentos, que é brilhantemente incluída na fotografia e também na coreografia de cena, quando os personagens que trazem o mal fecham as cortinas da casa, alertando para o público que isso representaria um mergulho da família protagonista de vez nas sombras. E digo tudo isso para mostrar e provar como não. Ainda Estou Aqui não é um filme pequeno quanto ao valor de produção, força de trabalho ou muito menos artisticamente. Mas quando eu chamo de filme pequeno, isso diz respeito à perspectiva adotada pelo texto e pela direção. Veja que é uma história que não apenas se passa durante a ditadura e faz alguns apontamentos para a falta de escrúpulos do regime militar, mas um filme precisamente sobre isso. Só que não aborda o regime sob o ponto de vista do governo, dos agentes do caos ou tampouco da guerrilha armada do outro lado. Ainda Estou Aqui aborda a questão na intimidade de uma família e, sobretudo, na perspectiva de uma personagem, a mãe da família, como o título conjugado na primeira pessoa do singular sugere. É uma trama que comenta a sociedade da época a partir de como ela e seus entes próximos lidam com as consequências do encontro com os militares. O que é um ponto de vista que, a princípio, pode parecer que está diminuindo o contexto, mas na verdade humaniza demais a causa. Parabéns e obrigado, querido. É uma força tremenda. Torturados nesse período assombroso da história do Brasil. Porém, por mais que a Casa do Milhar impressione, é isso, chegamos a 5 mil. São números. E é muito difícil de se identificar com números. A gente tende a estabelecer um Será que a vínculo gente muito passa mais esse forte, número muito hoje? mais intenso com pessoas, com vivências. E é assim como vendo um seio familiar super vivo, caloroso e bem-humorado, sofrendo uma ruptura que o deixa em frangalhos, que o filme consegue contar uma história grande, englobando o determinante período da história do Brasil, mas de maneira pequena. O que, volto a frisar, não é um demérito, até porque não é como se a obra lidasse com seus retratados como se eles fossem mais especiais, mais importantes do que outros tantos que tiveram a vida destroçada pelo regime militar. Acontece que a família escolhida é apenas uma representante, e uma ótima representante. É uma de várias. Primeiro porque Então, essas pessoas realmente existiram e realmente passaram por isso que é narrado aqui no filme. E segundo porque ela tem algumas especificidades que ajudam muito a deixar a mensagem do filme mais palpável. Em outras palavras, mostra como de fato o sistema era absurdamente opressor, pois, primeiramente, essa família vista aqui era muito bem de vida. O pai era um engenheiro civil de prestígio, tanto que ele e sua família viviam confortavelmente numa casa própria, praticamente ao lado da praia. Eles ainda tinham planos de construir uma outra casa gigante num baita terreno, faziam viagens para o exterior com relativa frequência, além de serem bem relacionados, já que o pai também havia sido deputado federal. E no que isso importa é porque nem eles passaram incólumes pelas pesadas marcas da ditadura. Isso mesmo sem envolvimento com a luta armada. Mas ter um dos seus mantendo contato com exilados e entregando cartas deles para suas famílias foi motivo suficiente para perseguição por aqueles que, na verdade, deveriam proteger os cidadãos. Então essa família, com suas... minha avó falou muito dessa situação de, tipo, não façam nada demais, não façam nada perigoso, porque você pode simplesmente desaparecer e ninguém vai poder nem falar que você existiu. Regalias e privilégios, sofrendo com todo esse mal, serve de excelente exemplo para mostrar como o cerco do regime era fechado, injusto e arbitrário. Quanto a outro fator que justificou a história dessa família ter sido contada no lugar de outras tantas, é que essa história acabou sendo imortalizada na literatura brasileira, já que um dos integrantes da família acabou se tornando um escritor de renome. Inclusive, a gente pode até apontar que essa narrativa é bem minimalista, extremamente intimista e sem grandes acontecimentos, além dos acontecimentos chaves, claro, o que pode incomodar alguns espectadores que gostariam de ver algo mais agitado, mais movimentado. No entanto, há de se valorizar muito a honestidade do roteiro, que, pretendendo fazer um depoimento real, decide contar apenas aquilo que o autor do livro original sabia. Por isso, a narrativa segue a ótica da família que sofreu a pancada e, sobretudo, da mãe, que ficou à frente dessa tentativa deles de superar o caso. Papel que deu mais uma oportunidade a Fernanda Torres de esbugalhar os nossos olhos ao expor incontestavelmente a estupenda atriz que ela é. Eu não diria que ela leva o filme nas costas, falando muito porque bem as cenas mesmo são disso. sempre abarrotadas de gente e é fenomenal o resultado que a preparação de elenco aqui alcançou para deixar todo mundo não apenas com uma naturalidade monstruosa, como também pertencente de uma forma muito uníssona, muito verdadeira àquela realidade da década de 70, da ditadura e etc. E nesse sentido, Selton Mello merece destaque, se equilibrando muito bem entre a segurança e a doçura. As crianças merecem destaque para ilustrar o desnorteamento familiar, o elenco que eu acho muito estranho, porque o Selton Mello, ele é um excelente ator,
E eu sempre levo ele muito a sério, mas aí eu entro no TikTok e ele tá compartilhando meme. É uma vibe muito estranha. Em uma rede de proteção que vai gradativamente se descobrindo falha e o elenco consegue trabalhar isso muito bem, primeiro ali na esperança, na expectativa e depois na decepção, assim como todo o elenco que representa os agentes da ditadura são capazes de evitar uma vilania vazia e mostrar uma real humanidade, só que pelo lado vil da coisa. E tem uma cena que me intrigou e ao mesmo tempo me chocou, porque ficou uma coisa inconclusiva no ar. Celton usa isso pra parar de fumar, sério? Lá, o Schneider, o que é que ele faz da vida, e ele responde, Oxi. Eu sou parapsicólogo. E a conversa fica por aí, e fica essa coisa de... pensou em postar mesmo. Caramba! Até o fato do cara postar meme é levado a sério, que bizarro. É um incômodo que uma conversa tão simples gera, sabe? Mas... voltando ao que eu estava dizendo, mesmo não levando o filme nas costas por estar cercada por um elenco tão magistrambólico como esse, o destaque absoluto de Ainda Estou Aqui é sim da Fernandinha Torres. Desde o início, sua Eunice nunca se mostra... Bom, é o ponto de vista da mãe, né? Então ela que tinha que ser... Não por faltar alegria ou satisfação em sua vida, mas sim pelo fato dela ser muito centrada em proteger os seus. Com uma família tão grande e a casa sempre cheia, ela precisou desenvolver um multifoco para conseguir olhar para todo mundo ao mesmo tempo, de forma que até sacrifica um olhar para si, para que pudesse se entregar mais aos bons momentos. Notem como apenas com um olhar ela demonstra perceber tudo à sua volta e inclusive saber que o marido está escondendo alguma coisa, intuir qual a natureza do segredo e ainda acolher ele com um quê de cumplicidade. Volto a dizer, tudo isso com um olhar. E por outro lado, quando há a virada na trama e ela precisa segurar as pontas, ela também não se permite sofrer. E aqui vejam como a atriz é fenomenilson, gente. Enquanto muitos atores no lugar dela se esforçariam para chorar e mostrar toda a sua capacidade emocional, emotiva, abdominal, a Fernanda se esforça para não chorar. A emotividade tá querendo vir à tona, tá querendo sair dela, mas ela segura, porque a personagem é o único porto seguro daquela família. Consciente ou apenas intuitivamente, ela prefere... Caramba, a pessoa tem que fazer uma atuação para parecer que ela vai chorar, mas que ela tá se contendo para não chorar. O bagulho é louco, filho. Que tem para dar conta do que abrir, dividir a dor com os seus e precisar lidar com a dor de sua família, porque isso aí seria insustentável para ela. Então, por mais que Ainda Estou Aqui seja um filme mais melancólico, mais plácido na verdade, que avança em baixa vibração, Fernanda Torres, compreendendo que até presa numa sala escura, sua personagem faz questão de contar os dias para manter as coisas sob controle na medida do possível, compõe uma persona que tá sempre ligada, antenada para lidar com o que for preciso, quando preciso, mesmo que por dentro ela esteja destroçada. Ela tá ali mentalmente segurando os caquinhos com uma força descomunal, mas é apenas em singelos momentos que ela... Eu tô tendo uma ideia aqui, eu sei que não tem muita coisa... Aliás, vou deixar o vídeo acabar para não parecer um TDAH absurdo. Deixa escapar alguns toques de desespero. Assim como só em pouquíssimos momentos, como aquele em que ela tá no meio do mar boiando, olhando pro vazio do céu, é que ela consegue verdadeiramente ter um momentinho seu, desconectada das obrigações e preocupações. Eu vou querer assistir esse filme. Eu preciso assistir esse filme. Ele parece que ele realmente cativou, mas... o impressionante do Brasil é basicamente isso. Quando a gente impressiona na área cinematográfica, não é exagerando a verdade, não é com pontos muito positivos, digamos assim, positividade à tona. Não, é quando o Brasil expõe a verdade do Brasil. Porque todo mundo acha que a gente é um bando de maluco alegre que fica bebendo, sorrindo, dançando, jogando futebol e indo pra praia. Essa é a imagem do brasileiro. Então, quando a gente quebra e conta a verdade do Brasil em quesito histórico, em quesito social, em quesito financeiro, quando a gente mostra essa verdade pura, simplesmente como ela é, o filme fica primoroso. Falando em cinema, falaram que Capitão América é ruim, você viu? Não. Não me deu trabalho de ver, não. Sei lá. Não me parece que aquele maluco vai substituir o Capitão América de jeito nenhum. Não faz sentido. Eles sempre enxergam o Brasil como um lugar feliz, hospitaleiro e de festa, de diversão. Aí você vai ver
Oh, I like Brazil, caipirinha, samba. Só não, meu irmão. Desigualdade social, política. É isso que é o Brasil. Fora tudo isso, se fosse gringa, eu não teria dúvida de que Fernanda Torres seria indicada às grandes premiações e com grandes chances de vencer o Carecão Desnudo, tá? Assim como se um filme gringo fosse, Ainda Estou Aqui também teria muitas chances. Mas não desanimemos, vamos ter esperança. Como eu disse, tá tendo uma campanha bacana, o filme tem sido bem recebido lá fora e Walter Salles tem prestígio na academia. Afinal de contas, ele já andou por lá com o Central do Brasil, momento em que a Fernanda Mãe, a Montenegro, também foi indicada. Seria muito bacana ver o feito se repetindo agora com a Fernanda Filha. Vamos ficar aqui na torcida. Mas não fazia ideia disso. A gente não precisa ficar decepcionado, porque já temos a satisfação de ver mais uma obra extraordinária do nosso cinema, guiada com uma sobriedade absurda pela direção de Walter que legal. Salles, que era justamente o que essa obra Compararam precisava com para contar Chuchu. uma parte determinante da história do nosso país a partir de feridas individuais, para assim ativar contudo a nossa empatia e fazer a gente enxergar a coisa de forma muito mais próxima. Some-se a isso uma grande sensibilidade por parte da direção, a gente tem aqui um filme que é capaz de projetar uma representação macro e fiel dos horrores desse tempo, até para não deixar a gente esquecer, pois essa lembrança acaba sendo muito útil para que a gente se mantenha alerta e não permita que um dia isso possa se repetir. Sendo que muitas pessoas atualmente falaram que na época da ditadura estava melhor, né? Que as coisas eram melhores e funcionavam, que não sei o que. Acreditem, existem muitas pessoas que simplesmente pegam e dizem isso como se não fosse nada. E isso aluga um triplex na cabeça de quem viveu de fato a época da ditadura. Tipo, minha avó. Por isso que ela saiu contornada. Não tem idiota o suficiente pra achar que foi uma boa época pra se viver. Existe. Mas é isso. O Super 8, ele sempre fala de uma forma muito complexa, por assim dizer, mas ele mostrou que o Brasil, quando ele mostra a realidade do brasileiro, ele se torna um excelente drama.